Será que Maria foi perpetuamente virgem? Esta é uma dúvida que muitas pessoas têm, especialmente os católicos que defendem essa fé. Este vídeo é para responder um outro vídeo, um conteúdo de um canal chamado Dois Dedos de Teologia, do Iago Martins, que tem um conteúdo teológico, protestante, evangélico, não sei exatamente qual linha ele defende, mas ele não é católico, e os argumentos dele são para provar que, biblicamente, nós não podemos chamar Maria de eternamente virgem, de que Maria não permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, que ela teve realmente filhos com José. Ele levanta algumas questões, alguns argumentos baseados nos textos bíblicos, e eu vou responder aqueles pontos que são mais críticos e que eu discordo, já que, como católico, eu acredito que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, que ela não teve outros filhos com José. E o ponto principal do Iago Martins, ele levanta algumas perguntas, eu vou destacar aqui 3, porque com estes 3 argumentos a gente já consegue derrubar todos os outros e todo o malabarismo que ele tenta fazer usando os textos bíblicos para provar algo que é improvável. São 3 perguntas básicas. José e Maria não coabitaram sexualmente depois do nascimento de Jesus? A outra pergunta, Jesus tinha irmãos ou não? E a terceira, a Bíblia sustenta esse dogma? Nós podemos deduzir a partir dos textos bíblicos de que Maria realmente não teve relações sexuais com José depois do nascimento de Jesus e que ela não teve outros filhos? Eu vou deixar uma série de links e outras referências para quem é católico e quem não é católico quiser entender um pouco mais sobre os dogmas que fazem referência a Maria, também alguns textos que podem te ajudar a aprofundar do ponto de vista teológico. Um livro muito catequético que eu recomendo para todos os católicos é um livro da CNBB chamado Com Maria Rumo ao Novo Milênio. Este livro aqui, ele é muito catequético, ele tem uma linguagem bem fácil e acessível para todas as pessoas entenderem os dogmas marianos, a nossa devoção a Maria e como devemos aplicar na nossa fé os ensinamentos que nós temos na Bíblia e na tradição da igreja sobre Maria. Também vou deixar o link aqui embaixo para o vídeo completo do Iago. É um vídeo de 33 minutos, ele é bastante longo, ele se estende além do necessário para provar os seus pontos, justamente porque estes pontos são difíceis de serem sustentados. Ao contrário do que muita gente pensa, os dogmas católicos, eles são extremamente baseados na Bíblia. Não tem jeito de sustentar nenhum dogma, nenhuma doutrina de fé católico sem a Bíblia. Nós precisamos essencialmente dos textos bíblicos para sustentar a nossa fé. Vou deixar como referência aqui embaixo um documento do Concílio Vaticano II chamado Dei Verbum, que é muito importante que, se você é católico, conheça e leia. Eu dividi o meu argumento em 3 partes. O primeiro deles é se José e Maria tiveram relação sexual depois do nascimento de Jesus. O Iago usa o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 25, que diz exatamente assim: mas José não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. O ponto principal do argumento do Iago é sobre a referência à palavra que nós traduzimos como até que, ou enquanto durou. Até que Maria deu à luz a Jesus, José e Maria não tiveram relações sexuais, inferindo do texto que depois disso eles tiveram sim relações sexuais. A palavra enquanto aí no grego é heos. É uma preposição que tem o seguinte significado: a extensão de tempo contínua até se chegar a determinado ponto. Pode ser traduzido por até que, por fim, a. A ideia de que Maria e José não tiveram relações íntimas até que Jesus nascesse fala de um tempo que foi cumprido até que chegasse aquilo que era estabelecido como alvo. O período sem relações íntimas entre Maria e José só durou até que o Messias viesse ao mundo. O texto bíblico deixa muito claro, tanto no português quanto no grego, que esse período onde Maria e José não coabitaram carnalmente foi um período que tinha um fim e que estava marcado para quando nascesse, então, o Messias. Um erro exegético de interpretação dos textos bíblicos muito comuns é atribuir ao texto aquilo que não está explicitamente no texto, tentar adicionar informações ao texto que não estão lá. Nós não podemos dizer que depois de José e Maria terem Jesus,
eles tiveram relações sexuais, já que ali tem o termo reos, que significa até que. Portanto, depois eles tiveram sim. O Samuel faz um malabarismo gigantesco com o grego para provar o argumento dele de que sim, eles tiveram, já que ali está falando de um período que tem princípio, meio e fim. O fim é o nascimento de Jesus. Nascido Jesus, José e Maria tiveram relações sexuais. O problema é que isso não se sustenta se nós compararmos com outros textos. E até é curioso porque o texto que eu achei aqui serve muito bem para provar que este argumento do réus, do até que, de que você está falando de um momento que perdura, não faz sentido interpretarmos assim. Eu vou deixar a referência aqui embaixo, fiz questão de pegar do texto em grego de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. E esse texto está desse jeito na Septuaginta, que é a versão em grego do Antigo Testamento. E ele diz desse jeito: "E Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte." Se nós usarmos essa mesma lógica do réus como uma referência de tempo final em que tem uma continuidade após, significa que Mical, filha de Saul, teve filhos depois de morta. Se nós usarmos essa mesma interpretação do Iago neste texto de Samuel em grego com a partícula réus, nós estamos inferindo, deduzindo algo que não está no texto e podemos dizer que Mical teve filhos depois de mortos, depois de morta. Isso é muito estranho, isso não faz sentido com o texto bíblico. Portanto, essa interpretação forçada do texto de Mateus, capítulo 1, versículo 25, que diz que José e Maria não coabitaram até que o menino nasceu, Jesus nasceu, nós não podemos colocar dentro do texto que não está escrito. Não está escrito que depois que Jesus nasceu, José e Maria coabitaram e tiveram filhos. Não está escrito isso no texto, nós não encontramos essa informação. Então não vamos enxertar essa informação só por deduzir. Podemos deduzir? Podemos, mas isso é um exercício que nós fazemos extrapolando o que está no texto. Eu até sustentaria que esse não é um argumento exegeticamente correto, ir além do que está escrito exatamente no texto. A parte curiosa é que o Iago, no seu segundo argumento, se Jesus teve ou não irmãos, ele usa um texto que nós católicos usamos bastante como argumentação de que Jesus não tinha irmãos, Maria não tinha filhos e José já estava morto, já não estava mais com Maria, e Jesus precisa, do alto da cruz, deixar a sua mãe aos cuidados de uma outra pessoa, senão ela seria uma viúva abandonada nas periferias das cidades do povo judeu. E assim, para Maria não ficar abandonada, desamparada, Jesus a entrega para o seu discípulo amado. O Iago mostra esse argumento como se ele dissesse o seguinte: Jesus com os seus irmãos tinha uma relação muito difícil, os seus irmãos o renegaram e renegaram também Maria. Daí, por falta de amparo, Jesus do alto da cruz, que é o filho primogênito, o filho mais velho, precisa deixar a mãe com alguém para que ela não seja abandonada. Primeiro a gente tem João 19, 26 a 27. Jesus está na cruz, está lá Maria, sua mãe, está lá o apóstolo João. Jesus diz: "Eis aí o teu filho", falando para Maria, e "eis aí a tua mãe", falando para João. O que Jesus está fazendo é uma declaração de paternidade e filiação, quase como uma carta de adoção dos modelos do período do Novo Testamento, em que Maria agora é confiada a João e João agora é confiado a Maria. Foi esse texto, por exemplo, que o Papa João Paulo II usou como base para defender a virgindade perpétua de Maria. João Crisóstomo também acreditava na mesma coisa, com base no mesmo texto. O argumento parece ser o seguinte: se Maria tinha outros filhos, por que Jesus passa Maria a uma relação de maternidade com João e João a uma relação de filiação com Maria no momento de sua morte? Parece que Jesus está preocupado que ninguém poderia cuidar de Maria e que por isso ele precisava de um filho adotivo para cuidar dela. Primeiro que isso pressupõe uma coisa estranha, que José não estava mais vivo. Coisa que não é dita no Novo Testamento, você tem que supor, você tem que fingir, você tem que acreditar por fé e jogar aí no Novo Testamento que José estava morto. Nenhum texto fala sobre isso, você vai ter que assumir isso de alguma forma. Mas em segundo lugar, você tem que assumir que os irmãos de Jesus estariam dispostos a cuidar de Maria. Muitos podem achar surpreendente que os irmãos de Jesus não estivessem abertos a cuidar de sua mãe na morte do filho mais velho, mas o fato é que o próprio Evangelho de João mostra os irmãos de Jesus como pessoas extremamente hostis ao Cristo. Maria está lá aos pés do Cristo crucificado e os irmãos não, já demonstra uma separação familiar que estava acontecendo por causa do ministério de Jesus. O problema é que esse argumento
Iago ele morre imediatamente quando nós lemos outros textos do Novo Testamento, como 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que o próprio Iago cita, e também Gálatas capítulo 1, versículo 19, que fala dos irmãos do Senhor. O próprio Iago sustenta que Tiago, o apóstolo, é irmão de Jesus, irmão biológico de Jesus. E se Tiago é um apóstolo, significa que ele não renegou Jesus, que ele estava no grupo de Jesus, que ele acompanhava Jesus. E se ele estava próximo de Jesus, acompanhava Jesus, e é irmão de Jesus, filho biológico de Maria, ele deveria ter herdado a guarda da mãe. Ele deveria ter ficado com Maria. Esse argumento do Iago praticamente morre nesse momento, ao dizer, não, Jesus tinha irmãos, mas os irmãos não ficaram com Maria porque eles haviam renegado Maria e Jesus. Mas estes irmãos estão com a comunidade dos primeiros cristãos, estão com Jesus todo o tempo. A questão aqui é a confusão que se faz justamente com o uso da expressão irmãos. Os textos dos evangelhos, eles tratam outras pessoas como irmãos de Jesus, mas não está no texto em nenhum momento que estes são filhos de Maria ou filhos de José. Em nenhum momento os irmãos de Jesus são chamados também de filhos de Maria ou filhos de José. E volto à minha argumentação de não adicionar ao texto, não inferir no texto coisas que não estão escritas lá. Está escrito irmãos de Jesus, mas o sentido não é irmão biológico, irmão de sangue, nascido da mesma mãe e do mesmo pai. E o ponto aqui é o mais simples, o mais básico. Jesus, do alto da cruz, se ele tem irmãos biológicos que estão acompanhando ele, que são apóstolos, que pertencem à comunidade dos cristãos, onde é que estão esses irmãos e por que eles não ficaram com a guarda de Maria? O argumento dele, ao tentar dizer que Jesus e seus irmãos não se davam bem, morre justamente nestes dois textos básicos do Novo Testamento, de que os irmãos de Jesus, alguns podem ter renegado, alguns dos parentes de Jesus podem ter renegado, mas havia sim parentes próximos de Jesus o acompanhando. E eu quero fazer um adendo aqui, um argumento um exercício mental que nós podemos fazer. Se Jesus tinha irmãos biológicos, onde estão estes irmãos biológicos de Jesus? Nós conhecemos muito da história dos primeiros cristãos, da comunidade dos primeiros cristãos. Há algumas centenas de pessoas que estavam nos primeiros momentos do cristianismo, nas primeiras horas após a ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Estas pessoas estavam intimamente ligadas aos apóstolos. Nós conhecemos a história de algumas centenas delas. Sabemos onde viveram, quais eram os seus nomes, as suas relações, onde moraram, por onde passaram, até mesmo o que disseram, onde morreram e onde foram enterradas. Mas nós não sabemos nada dos irmãos biológicos de Jesus, dos filhos de Maria e José. Nós não conhecemos nada, nem mesmo para dizer, olha, ali eles moravam. Estas pessoas, mesmo renegando Jesus, nós sabemos quem são. E depois dos anos passando e dos séculos andando, ninguém reivindicaria ter o mesmo sangue real de Jesus. Ninguém reivindicaria ter a mesma origem biológica de Jesus. Por que estas pessoas desapareceram? Elas não desapareceram, elas simplesmente não existiam. Jesus não tinha irmãos ou irmãs biológicas, filhos de Maria. Estas pessoas não existiram, porque se elas existissem em algum momento, elas teriam grande importância para a primeira comunidade dos cristãos, que gostariam muito de ouvir sobre a infância de Jesus, como Jesus cresceu. Nós teríamos estes relatos mais aprofundados e nós não os temos porque José e Maria não tinham tantas pessoas próximas a eles que conviveram com todo esse período com Jesus, José e Maria para nos relatar. Também isso não está relatado, a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, a sua fase adulta até os 30 anos, porque isso não era tão relevante para a argumentação dos evangelhos. Mas, curiosamente, poderia ter chegado até nós pela tradição. E essa tradição seria muito bem sustentada por aqueles que têm o mesmo sangue de Jesus.
Mas estas pessoas desapareceram. Não faz o menor sentido achar que Jesus teve irmãos biológicos, nascidos de Maria, do mesmo sangue de Jesus, do mesmo sangue de Maria, e nós não sabemos por onde eles andam. Isso aqui é apenas um adendo e um exercício mental que nós podemos fazer para tentar imaginar como seria se Jesus realmente tivesse tido irmãos biológicos nascidos de Maria. Ao analisarmos estes pontos, e apenas estes pequenos pontos, nós podemos mostrar que a Bíblia sim sustenta a virgindade perpétua de Maria de maneira muito simples e clara. Por isso não é preciso grande exercício do grego e de uso de interpretação da Bíblia, porque basta ler com atenção e sem tentar fazer malabarismos como o próprio Iago faz. Eu não vou responder aqui outras confusões que ele faz quando ele usa o Salmo 69 para dizer que eles fazem referência, ali tem referências no texto sobre Maria e os irmãos de Jesus. E o próprio Evangelho de João diz uma coisa no capítulo 7 que parece ser tirado também do Salmo 69. No verso 5 de João 7 diz: pois nem seus irmãos criam nele. E isso também está no Salmo 69, mas o Salmo 69 cita isso de forma um pouco mais clara. Diz assim: porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão me cobriu o rosto, tornei-me como um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Ele tem suportado o fato de ser excluído e tido como um desconhecido para os filhos de sua mãe. O próprio Salmo 69, que é citado 2 vezes por João como uma profecia sobre Jesus, parece estar sendo citado também por João como uma profecia sobre o fato dos irmãos de Jesus, filhos da mãe de Jesus, rejeitarem Jesus. E nesse momento ele acha bem interessante usar o Antigo Testamento para provar o seu argumento, mas mais pra frente no vídeo ele diz que a gente não pode usar o Antigo Testamento e alterar os sentidos dos seus textos para atribuir a Maria coisas que não estão ali no texto. O que acontece? Quando você vai lendo, muitas vezes as tentativas de argumentar sobre Maria, existem aplicações absurdas de textos proféticos do Antigo Testamento a Maria quando o texto não está falando de Maria. Você não tem como pegar um texto literal que está falando sobre algo específico e aplicá-lo a Maria de forma irresponsável em uma hermenêutica totalmente alegórica que não se justifica na leitura do Antigo Testamento. O Iago é bem confuso nestes momentos, como eu mostrei que ele também é confuso no uso da argumentação do grego com o réus, por exemplo, e também no texto que ele faz ao interpretar João capítulo 19, versículos do 25 ao 27, entre outros. A minha argumentação ela é muito simples, ela é bem básica, porque não precisa de grande exercício mental para chegar a estas conclusões. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Se você tiver outras questões e achar que faltou alguma coisa para ser respondida, deixa nos comentários, eu posso tentar produzir outros vídeos. Veja a bibliografia e as referências que eu estou deixando aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, porque tem mais coisas sobre a nossa fé católica, sobre o cristianismo, que eu acredito que podem te ajudar bastante. Assista os outros vídeos que eu estou sugerindo e eu te espero na área de comentários. Até a próxima!